lateral, digamos assim, o impacto da explosão, o raio, atinge uma casa, a casa de madeira quebrou a parede, põe a parede de novo. E aí ele descobriu também que a indústria japonesa era altamente dependente de pequenos estúdios domésticos, pequenas manufaturas domésticas. Não era centrada em grandes indústrias como a Europa. Conclusão dele, a cidade inteira é um alvo. Não é só essa indústria, é a cidade inteira. Porra. Porque o avião que está sendo produzido aqui, tem um parafuso que é produzido aqui, tem uma dobradiça que é produzida aqui, entendeu? No estúdio da dona Michiko ali, é isso que ele está falando. Então ele está colocando a cidade inteira como alvo e ele manda trocar munição por munição incendiária. Munição incendiária é basicamente um casulo, né, com diversos bastonetes de fósforo que numa determinada altitude eles explode e espalha esses bastonetes de fósforo numa área grande. Esses bastonetes queimam por cerca de 3, 4 minutos, caem em cima no telhado daquele. Pô, um abraço. Abraço. Então foi criado uma grande fogueira em Tóquio, né, nessa noite de 9 para 10. Tanto que os rios atingiram temperatura de fervura em alguns pontos. Porra, sabe? Foram os incêndios mais quentes já iniciados na Terra até a primeira explosão atômica, né? A temperatura da primeira explosão atômica. Então, eu conversei na época, com um navegador que participou desse ataque, chamado Seymour Appleby. Ele me deu um depoimento dizendo que ele estava na terceira e última leva de B-29s que atingiram Tóquio nesta noite, né? E ele, como navegador, ficava ali na frente, tinha que ler mapa, estava no escuro, babá, aquilo tudo. E aí, a partir de certo momento, né, o piloto dele orientou, olha para frente, né? Você não precisa mais de mapa. Tinha um brilho no horizonte lá, ó, que era a cidade inteiramente em chamas, né? E aí eles receberam por rádio, quando estavam chegando, eles receberam por rádio uma orientação que dizia o seguinte: sabe suas áreas designadas de bombardeio? Esquece, joga a bomba onde tiver escuro. Nossa. Que onde tá escuro é onde não tá pegando fogo. Então aí todo mundo achou uma área escura e jogou as bombas lá, né? Foi assim, foi 160% de destruição. Tinha área prevista para destruição e foi 160% de destruição. Então foi muito destrutivo, sabe? Os ataques atômicos são mais famosos, mas não mataram tanta gente quanto Tóquio. Esse matou mais? Matou mais. Porque foi em Tóquio também. E aí, então, é o seguinte, como Tóquio estava destruída, basicamente destruída, Tóquio não foi considerado um alvo. Mas por que não a Alemanha? Não estava pronto. A Alemanha se rendeu em maio, a bomba ficou pronta em julho. E o Japão não se rendeu? E o Japão não se rendeu. Apesar de Potsdam, a declaração de Potsdam ter sido emitida, né, dando um ultimato ao Japão para se render, e o Japão ignorou. Né? Mas ele continuou com algumas ações, mesmo depois? Continuou. Então, o que aconteceu? A comissão de alvo decidiu que a primeira cidade a ser bombardeada deveria ser a cidade de Kyoto, que curiosamente não tinha tomado nenhuma bomba até o momento. Por quê? Porque Kyoto é considerada a capital espiritual do Japão. É onde, né, a antiga literatura japonesa, né, toda a história japonesa está armazenada, tem uns templos mais sagrados, enfim, é toda aquela cidade sagrada para a cultura japonesa, Kyoto, né? E Kyoto, Hiroshima, Kokura, Niigata. Kyoto, Hiroshima, Kokura, Niigata. Tinha um outro alvo que eu não me lembro agora qual. 5 alvos. Todos os outros alvos já tinham recebido bombas numa escala menor ou maior, mas as que foram menos bombardeadas, no caso Hiroshima, foram priorizadas, né? Porque eles queriam realmente medir o poder destrutivo da bomba numa cidade, não em escombros. Sim. Né? Então eles queriam ver o que dava realmente. E Hiroshima, ao contrário do que muito se fala, Hiroshima era sim um alvo militar, cara. Tinha quartel-general de exército de área lá, era uma cidade industrial.
entendeu? Uma cidade industrial. Era um polo importante para o esforço de guerra japonês. Inclusive tinha um campo de prisioneiros americanos lá. Então Hiroshima, uma cidade de um porte razoável, né? Foi escolhida por isso, e as outras também. As outras seguintes também com características parecidas, né? Quando esta lista foi submetida à Casa Branca e chegou às mãos do secretário de guerra, o secretário de guerra informalmente comentou sobre a lista com a esposa. E a esposa dele ficou furiosa quando ela viu Kyoto no primeiro lugar, porque eles tinham passado lua de mel em Kyoto. E ela determinantemente proibiu que Kyoto fosse bombardeada. O que o secretário de guerra fez? Ele vetou Kyoto. Quando ele vetou Kyoto, Hiroshima passou pro primeiro lugar. E aí, como ficou vacante, né, o quinto, entrou uma nova cidade, Nagasaki. O quinto, Nagasaki. E por que não as outras anteriores? Vou te explicar. A bomba que foi lançada sobre Hiroshima era uma bomba do tipo... foi apelidada de Little Boy. Aí tenta achar Little Boy aí. Que era uma bomba do tipo Gun Type, né? Aquela primeira que eu falei que você tinha que impactar dois corpos, né? Mas ela tinha um outro tipo de núcleo, que era o núcleo de urânio 235. E aí os cálculos para o urânio 235 favoreciam esse tipo de dispositivo. Tá vendo? Então, urânio 235, os dois ali tinham um detonador e aí você fazia os dois chocarem. Esse tipo de detonação aí foi considerada adequada para o núcleo de urânio 235 pelas particularidades do elemento. Importante, isso aí foi ser testado na prática, porque não tinha sido testado antes. Não existia material suficiente para fazer um teste. Então foi testado na prática em Hiroshima. Aí, foi levado, então, só essa bomba para lá? No início foi. Foi levada essa bomba aí e foi levada para Tinian, né, nas Ilhas Marianas. Foi transportada para lá por navio. E aí chegou em Tinian. Não sabia disso, ele foi avisado. Não sabia. Vamos te bombardear com. Inclusive, tinha gente que era favorável a esse aviso prévio. Vamos avisar os caras. Vamos jogar na Bahia da cidade, que aí todo mundo vê e fica alertado. Exato. Não. O alvo é a cidade. Então, aí... Não teve evacuação, nada. Nada. Então, foi escolhida, no começo de 45, foi escolhida uma unidade de bombardeio de B-29s, né, que passou a ser conhecida como 59º número,